Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Amigas de Jesus. Eu sou a Simone Bastos e com a ajuda de Deus eu vou estar fazendo a leitura do livro de João, do capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 16, que fala que Jesus é condenado à crucificação. Mas antes de estar fazendo a leitura, quero pedir um grande favor para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também compartilhe para o maior número de pessoas possível, que assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas. Também ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Isso vai nos ajudar muito a propagar o Evangelho do Senhor para o maior número de pessoas, tá bem? Então, conto com a ajuda de vocês. E agora, sem mais delongas, eu vou estar fazendo a leitura. João, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: "Salve o rei dos judeus!" E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: "Agora vou trazê-los aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo ouviram, começaram a gritar: "Crucifique-o, crucifique-o, levem-no vocês e crucifiquem-no", disse Pilatos. "Eu o considero inocente." Os líderes judeus responderam: "Pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: "De onde você vem?" Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo?" perguntou Pilatos. "Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo?" Jesus disse: "Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior." Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: "Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia de preparação da Páscoa. E Pilatos disse ao povo: "Vejam, aqui está o seu rei." "Fora com ele!" gritaram. "Fora com ele! Crucifique-o!" "O quê? Crucificar o seu rei?" perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: "Não temos outro rei além de César." Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. Bom, agora a gente vai fazer uma reflexão em torno dessa palavra, Aquilo que o Senhor ministrar no coração, eu vou estar trazendo para vocês à luz da palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, na verdade, muitos já conhecem, mas a gente vai trazer aí uma reflexão para que nós possamos meditar ainda mais nos conselhos, que a palavra pode estar trazendo para nós. Bom, aqui fala que Jesus, ele foi condenado à crucificação, Aqui ele passou por momentos muito difícil. A gente fez a leitura, pôde perceber que zombaram dele, colocaram coroa de espinhos, um manto vermelho, sobre ele. E os principais dos sacerdotes do templo, quando ouviram, começaram a gritar: "Crucifique-os, crucifique-o", embora ele fosse inocente. O próprio Pilatos o considerava inocente porque não enxergava motivo algum para condená-lo. Porém, os líderes, eles disseram que pela lei ele deveria morrer, porque ele foi considerado, ele se chamou filho de Deus.
para os sacerdotes da época, isso era considerado uma afronta, né? Então, por conta disso, eles levaram Jesus a serem crucificado. Quando Pilatos ouviu isso, né, ele ficou ainda mais amedrontado, ou seja, poxa, ele tá falando que ele é o filho de Deus, ele teve um temor, né, teve um temor ainda um pouquinho maior do que os próprios sacerdotes, né, então deu a oportunidade para Jesus se defender de alguma maneira, e ele perguntou por várias vezes para Jesus o que ele tinha feito, de onde ele vinha, tinha feito algumas perguntas, mas Jesus não respondia nada. E próprio Pilatos falou, não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? E Jesus respondeu, você não teria autoridade alguma sobre mim, se essa não lhe fosse dada de cima. Ou seja, Jesus, ele sabia muito bem o seu propósito, a sua missão, ele não disse nada a respeito do que ele não disse nada a Pilatos, até porque em uma outra parte fala que ele foi levado como cordeiro, né, mudo ao matadouro. Tem uma parte em uma das profecias do Antigo Testamento, já falava sobre isso, apontava para essa parte, e Jesus cumpriu essa profecia, né? Então, ainda que ele quisesse soltar, os líderes, né, trouxe uma situação que Pilatos não teve outra escolha a não ser crucificar Jesus. Ele até teria uma escolha, mas ele teve medo, né, de César, porque os próprios líderes disseram, se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César, quem se declara rei se rebela contra César. Naquele momento ele temeu que algo acontecesse, embora no íntimo do coração dele, ele soubesse que Jesus era inocente, e ele poderia ter feito alguma coisa, né, naquele momento, mas, né, o fato da posição dele veio acima, né, daquilo que ele considera certo. Então, por isso, ele acabou levando Jesus para ser crucificado, né, e onde todo o povo, né, todo o povo daquela localidade ali se rebelou contra Jesus, e os líderes, né, principalmente os líderes que foram e levaram essa situação aí a Jesus, ou levar essa situação para Pilatos. E Pilatos ali cumpriu a ordem, né, que eles seguem lá, o padrão deles, para poder ser feita a crucificação. É uma situação onde a gente vê que Jesus, ele foi do começo ao fim, Jesus se manteve firme, apesar de estar sendo zombado, apesar de estar sendo torturado, apesar de ter colocado uma coroa de espinhos nele, né, onde com certeza a gente pode ter a gente pode imaginar, né, como foi, mas a gente não tem como sentir tudo que ele sentiu, porque foi algo fora do nosso conhecimento, do nosso padrão, mas Jesus fez tudo isso por nós, né? Então, quando a gente medita nas escrituras e a gente vê tudo que ele passou, e a gente vê também o outro lado, né, que é o homem, o senso de justiça, mas de uma forma injusta, é o que acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes, as pessoas, por causa de poder, por causa de posição, por inveja, elas matam, elas crucificam, elas fazem tantas coisas, né, para poder conquistar ou para tirar alguém da sua... que esteja, né, atrapalhando ali os seus planos. Então, eles se consideraram ameaçados, né, os fariseus, eles se consideraram ameaçados por Jesus ali, né, e não tinha nada a ver em si em proteger a lei, mas eles se sentiam ameaçados porque eles viam que Jesus tinha algo diferente, mas ainda assim o orgulho, né, e o medo de perderem sua autoridade, seu poder, foram maior, né,
do que tentar entender da onde vinha Jesus, por que que ele fazia tais milagres, né? E isso não foi levado em consideração, simplesmente eles crucificaram Jesus por pura inveja e orgulho. Então, que a gente possa meditar nessa passagem, a gente pode extrair muito mais coisas aqui dessa passagem, vai ter outros, né, logo abaixo fala sobre a crucificação, depois a morte de Jesus e, enfim, a ressurreição de Jesus, né? Mas essa é a parte que eu queria estar trazendo aqui, que eu fui ministrada pelo Senhor para estar trazendo, e eu peço às irmãs que continue a examinar as escrituras. E, independente de qualquer coisa, nós precisamos ter o conhecimento da palavra, porque o conhecimento da palavra nos liberta, nos dá força para vencer as astutas ciladas do adversário e faz com que a gente possa conhecer ainda mais as histórias de Jesus, entender tudo aquilo que ele trouxe e qual foi a essência do evangelho, o que ele trouxe e o que ele conquistou para nós na cruz, a partir do momento que ele se rendeu a essa situação. Então, meus irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, e o nome dele seja eternamente louvado e glorificado.